Fala galera, mais um vídeo aqui pro nosso canal e nós já vamos começar o ano falando o seguinte, a dúvida do século, seja qual for o ano, consigo perder gordura somente em uma região? Bora, Dr. Francisco tá aqui, vai ajudar a esclarecer essa dúvida, mas antes, roda a vinheta. Galera, então olha só, tô aqui com o Dr. Francisco mais uma vez, já fez um vídeo muito bacana aqui pra gente falando sobre a creatina, né, doutor? Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite de vocês, e hoje esse tema é mais difícil até, hein? Dúvida do século, mesmo no ano novo a gente continua com essa dúvida. Doutor, é a pergunta que não quer calar, né? É possível perder gordura somente em uma região? Eu consigo perder gordura somente na barriga, somente no braço, somente na perna? Olha, essa dúvida, assim, ela é muito complexa, mas o que eu acho que, assim, vai dar uma linha é que o ideal nesses casos, principalmente quando a gente quer perder uma gordura mais localizada, é que a gente tenha uma dieta mais equilibrada. Porque muitas vezes chega aqui no consultório aquele paciente que ele emagreceu simplesmente fazendo restrição, mas ele não fez uma coisa saudável. Então, por exemplo, o cara deixou de comer, ele comia ao longo do dia um pão de queijo. A chance da gente ver aquela barriguinha é tremenda. E a gente conversou até lá naquele vídeo lá atrás da creatina sobre a questão de emagrecer com músculo. Quanto mais musculatura você perder num processo de emagrecimento, mais gordura localizada você vai ter. Então, geralmente é muito comum a gente ficar com aquele paciente que tem um rosto muito magro, mas uma pochetinha bem grande. Provavelmente ele fez um processo de emagrecimento que não foi tão equilibrado. Quando a gente coloca alimentos mais saudáveis, o cara come comida de verdade, você faz um déficit calórico que é necessário para emagrecer, mas associado com atividade física, a gente tem uma perda de gordura localizada muito maior do que naquele cara que come um pão de queijo por dia e fica para emagrecer, e aí ele vai ficar magrinho no rostinho e com uma pancinha. E esse magrinho no rostinho não é que ele tá bonitão, não. É que ele perdeu o colágeno, ele perdeu o músculo. É aquela aparência de envelhecido. Exatamente. Isso se dá principalmente porque proteína mal distribuída, né? Numa dieta que não foi bem distribuída, bem calculada, bem fracionada. Déficit calórico muito agressivo. Então a pessoa comia 3.000 calorias, de repente ela passa a comer 1.200 calorias, né? Sim. E tudo isso vai impactar na qualidade do seu emagrecimento. Então acaba perdendo muita massa muscular, fica com sobra de pele, principalmente nessa região. Não existe, já quero bater nisso falando aqui da minha parte de nutrição, que é uma dúvida muito comum que aparece. Gi, o que eu como para perder gordura na barriga? Gi, o que eu como para perder gordura no braço? Não existe o alimento que vai te fazer perder gordura em uma região específica. Quando você começa a emagrecer, você está emagrecendo de forma geral. Você está emagrecendo, só que óbvio, se eu tenho mais gordura na região abdominal, quando eu começo a perder gordura, essa região provavelmente vai ser a última região que eu vou ver secar, porque eu já tenho uma concentração maior de gordura. Se eu tenho um braço já mais sequinho e eu começo a perder gordura, provavelmente esse braço é a primeira região que eu vou ver um resultado, certo, doutor? E eu acho que também aí colocando no ponto, é um emagrecimento de uma forma saudável. Porque assim, por exemplo, quando você emagrece de uma maneira errada, uma das coisas assim, a gente tem que pensar que a gordura visceral, ele é o maior órgão produtor de hormônio do corpo. E ele cicla para potencializar que você continue tendo gordura visceral. Então, se você emagrecer do jeito que a gente conversou, sem alimentos de verdade, com um déficit muito equivocado, uma coisa que pode acontecer é, em vez, por exemplo, daquele homem que está com testosterona baixa, por perder a gordura visceral aumentar a testosterona, ele até piora comendo daquela maneira. Então esse emagrecimento, no fim, porque a gordura, a testosterona agiria nessa região, começa a ser impactada. Quando você começa a descascar mais, desenlatar menos e fazer um processo de transformação, não só em dieta, mas no teu comportamento, no teu estilo de vida, você pode ter certeza que os seus parâmetros de exame de sangue vão melhorar e junto com esses exames vindo melhorando, o teu corpo melhora junto. A maneira que a gente emagrece, ela tem a ver com isso. Então, se tiver um alimento que a gente tem que pensar, é comida de verdade. Eu acho que isso vai fazer. Agora, a gente vê muito, e tem muita gente aí que está olhando essa câmera, que já emagreceu
comendo um clube social ao longo do dia. Cara, você pode fazer isso, mas teu exame de sangue provavelmente vai piorar e tua gordura visceral provavelmente não caia na mesma medida que o resto do corpo. Se você faz algo saudável, isso é mais sustentável porque o músculo promove um metabolismo mais alto e ao mesmo tempo você consegue ficar, além de mais magro geral, você consegue ficar muito mais saudável e ter uma vida melhor. A massa muscular, ela faz com que você gaste mais calorias do que uma massa de gordura. Então, né, 1 quilo de massa muscular, você gasta mais calorias do que quando você ganha 1 quilo de gordura. O que acontece é, o principal fator para o emagrecimento é sim o déficit calórico. É a quantidade do que você come, mas a qualidade desse déficit calórico é o que vai ditar um bom resultado. E interfere muito. E vai interferir muito. Então, assim, você além de estar em déficit calórico, você emagrecer com uma boa função intestinal, né? Você emagrecer com proteína bem fracionada para que você diminua as chances de perda de massa muscular. Você emagrecer tendo uma boa saciedade, porque se você emagrece fazendo isso, comendo a bolachinha, comendo o pãozinho de queijo, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais se sentir saciado. Obviamente, isso vai te trazer um efeito rebote. Você vai querer comer o dobro, porque esses alimentos eles realmente não trazem saciedade, e você vai ter um reganho de peso, que é muito comum de acontecer. E a chance, por exemplo, do teu corpo entrar naquele esquema de defesa, que é o platô que a gente chama, ele é muito mais alto quando você come e faz uma restrição nesse sentido, sem qualidade de vitamina, de nutrientes, né? Porque você não tem tendo vitamina, nutriente naquele déficit que você está fazendo. Com comida de verdade você tem. E ao mesmo tempo o que a Gi falou é o seguinte, vamos desmistificar principalmente para as mulheres músculo, tá? Quando a gente está falando de músculo, ninguém está falando de ser desse tamanzão, não. A questão do músculo é assim, se você perder gordura e manter o teu músculo, isso é muito mais sustentável. Se você pesar 70 quilos e 50 quilos, só que você tem a mesma quantidade de músculo, é tão fácil para a mulher de 70 quanto de 50 manter esse peso. Então, se você perder peso, mas a tua musculatura estiver igual, aquele processo se torna sustentável e fora que você não fica flácida, você fica toda desenhadinha. O homem é a mesma coisa. Então, esse é o equilíbrio para você perder gordura localizada. É perder gordura, mas manter tua massa magra ali com alimentação. Agora sim, nós falamos aqui da importância de você ter uma boa qualidade nesse déficit calórico necessário para o emagrecimento, para que você minimize essas chances de ter gordura localizada. Agora vamos colocar aqui a condição de uma pessoa que está fazendo um déficit calórico com uma boa qualidade, uma dieta bem distribuída, está emagrecendo de uma forma saudável, já está com o percentual de gordura mais baixo, só que ainda assim tá com aquela barriguinha, porque tem, né? Tem algumas pessoas que estão nessa condição, deve ter alguém aí que está nessa condição, caramba, Gi, eu tô com 15% de gordura já e a barriguinha continua. Por que isso pode acontecer? Fator genético, essa pessoa de repente está com uma resistência à insulina, baixa testosterona? A gente tem que ver diversos fatores. Por exemplo, quando a gente fala de uma mulher, a gente poderia estar pensando já em quem perdeu muito e está tendo aquela dificuldade final no uso de anticoncepcionais, que aí você tem uma diminuição da testosterona de uma maneira geral. Você poderia pensar também num processo metabólico do corpo dela. Existem pessoas que têm mais propensão a ter aquele tipo. A Gi comentou resistência insulínica, então, por exemplo, é muito comum mulheres com síndrome do ovário policístico, que é uma doença que acarreta a mulher, ela cursa com resistência insulínica, testosterona mais alta, por isso essa mulher tem mais oleosidade de pele, retenção de líquido. Aí você, por exemplo, precisa passar ou com um médico, com uma nutricionista também, para adequar esse aporte e ingesta de proteína e carboidrato. Se você tem resistência insulínica, não é indicado você comer açúcar, alimentos que tenham um grau de índice glicêmico mais alto. Você tem que ajustar isso. Muitas vezes, por exemplo, a gente pega pacientes que estão empacados e a gente muda a dieta deles, diminui às vezes até a restrição e eles voltam a emagrecer, você coloca um pouco mais de carboidrato. Então, uma coisa que acontece quando você emagrece é que o teu corpo tenta se defender daquele processo de emagrecimento. Isso é o que a gente chama de platô. E aí a gente tem
hormônios como o GH envolvidos nisso, hormônios como o T4, T3 da tireoide, a própria testosterona está envolvida aí. Não quer dizer que eu estou falando que a gente tem que tomar esses tipos de hormônios para melhorar isso, mas você pode melhorar isso com vitaminas, você pode melhorar isso com vasodilatadores. Acho que um bom médico pode te ajudar com isso, a esclarecer, de repente, de possíveis reposições, né? Porque isso vai depender muito de cada caso, de pessoa para pessoa. Isso que o doutor falou é muito interessante, a gente não pode esquecer o seguinte, o nosso corpo, ele não quer, quem quer ficar com o abdômen trincado é você. O seu corpo só quer sobreviver. Ele não quer ficar com o abdômen trincado. É você que tá querendo ficar com o six-pack. Seu corpo só quer sobreviver. É uma questão de sobrevivência para ele, né? Então, realmente, não é um processo fácil. Sim. Por isso que a gente tem que fazer o possível para deixar esse ambiente favorável. Então, fazer uma dieta com uma boa qualidade, fazer um déficit calórico não muito agressivo, treinar de forma efetiva para isso. É muito importante a gente lembrar que não é fazendo abdominal que você perde gordura na barriga, né? O que vai fazer você diminuir o seu percentual de gordura é mesmo a dieta, mas é interessante que você tenha músculos fortalecidos. Ali, por exemplo, ele vai ficar mais saudável. Exatamente. E então, aí, uma coisa que assim, você veio até certo ponto, e aí, por exemplo, as pessoas, principalmente que perderam muito peso, eles têm um processo de carbofobia, e normal, acontece, porque você já teve mais inflamadinho, você começa a comer melhor, mas às vezes, por exemplo, para melhorar essa testosterona, melhorar esse GH, melhorar o T4, o T3, a gente coloca um pouco de carboidrato. E essa virada pode fazer o teu corpo melhorar, mesmo se comendo um pouco mais. Então, eu sei que é difícil aqui, mas quando o teu Nutri, ele fala, vamos comer um pouquinho mais de carboidrato, dá uma chance para ele, faz o teste. Confie no carboidrato. Tá. O carboidrato é a nossa fonte de energia mais eficiente, mais rápida, então vai ajudar muito no treino, que vai fazer com que você construa músculo de uma forma muito mais fácil. Carboidrato também é um poupador de proteína. A proteína tem um efeito muito positivo de saciedade e de manutenção de massa muscular, então vale a pena ter carboidrato na dieta. Não, exato. E às vezes, por exemplo, quando empacou, às vezes vale a pena até aumentar um pouco ele. Exato. Então a gente tem que também ter aquele feeling de cada corpo e do que está acontecendo. Mas é normal às vezes a gente ter aquele medo, mas vai com fé que isso daí te ajuda. Paciência, né? Só pra gente finalizar, a gente também não pode deixar de lado o fator genético, né? Então, alguns indivíduos realmente vão ter muito mais facilidade para perder gordura, para diminuir o percentual de gordura e ganhar massa muscular, e outros indivíduos realmente vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a genética não pode ser deixada de lado. A gente não pode se esconder atrás da genética, mas a gente também não pode deixá-la de lado, né? E deixe de medir o seu sucesso com a régua dos outros. Porque assim, eu vejo muito, pelo amor de Deus, o seu marido vai emagrecer mais que você, a quantidade de músculo que ele tem, testosterona. Então assim, para de olhar a tua amiga, mas ela come desse jeito. Não, a tua verdade é essa, se acerta ali, o teu processo pode ser às vezes mais rápido do que o do outro, ou mais lento, mas é importante você manter o foco. Cada um enfrentando a sua batalha. Exatamente. Né? Mas é isso, de forma resumida, né, doutor? Dieta com uma boa qualidade, respeitando também as quantidades, né? Quando a gente fala em emagrecimento, principalmente, é necessário, né? A quantidade é um fator determinante para o emagrecimento. E a gordura localizada, ela vai sumindo conforme você vai diminuindo o seu percentual de gordura. E a base eu acho que é emagrecer com saúde. Você fez isso, a tua gordura localizada vai embora. Exatamente. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Assunto batidão aí do século, né? Mas a gente nunca vai cansar de falar, Sim. Né? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez aqui da participação do doutor. Deixem as dúvidas aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar as dúvidas e até o próximo.